Fala aí, pastor, por gentileza. Oi. Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo número regimental, declaro aberto a 51ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 12 de junho de 2023. Também cumprimentamos os que acompanham a TV Alep, os que estão também pelo YouTube, toda a nossa programação. Uma boa tarde para todos que estão em casa também acompanhando o trabalho da Alep. Convido o excelentíssimo senhor deputado Diogo Moraes e deputado Gilmar Júnior para assumir, respectivamente, a primeira e segunda secretaria. Com a palavra, o senhor excelência deputado Gilmar Júnior para a leitura da ata. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. A ata da 50ª reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 6 de junho de 2023. Presidência do deputado Diogo Moraes. O presidente abre a reunião e designa os deputados Joel da Harpa e pastor Cleiton Collins para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. As atas das reuniões plenárias do dia 5 de junho do corrente ano são lidas, submetidas à discussão e à votação, aprovadas e enviadas à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discussam no pequeno expediente os deputados Isaías Regis, Simone Santana e William Brígido. No grande expediente, discurso o deputado Luciano Duque. O deputado Coronel Alberto Feitosa é aparteado pela deputada delegada Gleide Ângelo e pelo deputado Lula Cabral. Na ordem do dia são aprovadas em segunda discussão os projetos números 703, 731 e 741 de 2023. São aprovadas em discussão única as indicações números 2.561 a 2.580 e os requerimentos números 658 a 661. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter ordinário, para segunda-feira, dia 12 de junho, às 14h30, a ser realizada no plenário governador Eduardo Campos. Senhor presidente. Lida a ata, coloco para apreciação dos senhores deputados para discussão. Se não tiver alguém para isso inscrito para discutir, vou colocar em votação. Aprovada a ata. Com a palavra, sua excelência, primeiro secretário, para a leitura do expediente. Leitura do expediente do dia 12 de março de 2023. Pareceres números 621 a 652 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Parecer número 622 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pareceres 653 a 657 da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Pareceres 658 a 660 da Comissão de Redação Final. Parecer 661 da Comissão de Administração Pública. Parecer 662 a 674 da Comissão de Administração Pública. Pareceres 663, 664, 677, 668, 669, 670, 671 e 674 da Comissão de Administração Pública. Ofícios 213 a 247 da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Pernambuco. Ofício 78 do diretor-presidente da Companhia Editora de Pernambuco, CEP. Ofício 18 da Secretaria Estadual de Saúde do Governo de Pernambuco.
Este é o expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado. Pequeno expediente aí, os inscritos começa com o deputado João Paulo, Partido dos Trabalhadores. Deixa eu ver qual é a minha posição. Gilmar, tranquilo você. Ah, sim. Deputado Isaías Regis, Vossa Excelência tem a oportunidade da tribuna nesse momento. O deputado João Paulo está aguardando a impressão do discurso. Vamos embora. Só fizemos a... Isaías. Eu vou ler o teu. Podia trocar, você falava de Galeão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com grande prazer que eu venho a essa tribuna falar um pouco da nossa governadora Raquel Lira. A nossa governadora Raquel Lira, que tem se empenhado diuturnamente com o nosso Estado e agora conseguiu para começar a resolver os problemas principais de Pernambuco, que é o Estado de Pernambuco com a sua malha viária. Conseguiu um empréstimo no Banco do Brasil de 900 milhões de reais para dar início ao que foi herdado do governo passado, da irresponsabilidade que tivemos no passado com as estradas de Pernambuco, onde nós somos o terceiro estado da federação com as piores estradas do país. O contrato de financiamento é para um empréstimo de 900 milhões, que vai destinar recursos para a recuperação das rodovias estaduais. Este recurso é fruto do diálogo entre a União Federal por Pernambuco com o objetivo de requalificar as rodovias e trazer o desenvolvimento com a melhor logística, além de mais oportunidade de emprego aos pernambucanos. O empréstimo irá permitir para a requalificação da PE 15. Essa PE 15, eu acho que desde que eu era menino, já se falava nessa PE 15. Vamos ver agora com a nossa governadora Raquel Lira, Sileno, de resolver esse problema da PE 15. A construção da PE 33, que ligará o campus do IFPE no Cabo de Santo Agostinho ao UFRPE. A construção da PE 17, estrada da Muribeca em Jaboatão dos Guararapes, e continuar trabalhando pelas rodovias pernambucanas. O investimento nas estradas é uma das grandes prioridades do governo do Estado, que encontrou a malha viária com mais de 70% das estradas em más condições e a marca de ter, em Pernambuco, 3 das 10 piores estradas do Brasil. Essa é a marca que a governadora Raquel Lira encontrou, que nós vamos ter que resolver esse problema. Nós não podemos mais conversar, nem targiversar sobre a questão da malha viária de Pernambuco. A malha viária de Pernambuco é necessária para que nós possamos ter um Pernambuco desenvolvido, para que nós possamos ter um Pernambuco mais ativo no desenvolvimento regional. Por exemplo, o nosso agreste meridional foi autorizado a estrada de Lagoa do Ouro a PE 424, a BR 424. Não saiu nem 1 quilômetro. A nossa estrada de Saloá a Bom Conselho começaram e pararam. Todas as estradas da nossa região, a de
do nosso amigo Claudiano Filho saiu de Águas Belas, Itaíba? Hein? A sua saiu, não foi? Pronto. Ainda bem, porque também só ia para Itaíba de helicóptero, não ia de carro. Então nós temos aí, não sei se o nosso colega Caio, os colegas deputados que reclamaram tanto das estradas, Débora, a estrada de São Bento do Una, Belo Jardim, de Lajeado a Belo Jardim. Quer dizer, são estradas que são prioritárias para o desenvolvimento de Pernambuco. Qual é a sua? Raquel Lira vai resolver o problema das estradas de Pernambuco. Nós todos juntos aqui vamos aprovar os projetos para que ela possa resolver o problema das estradas de Pernambuco. Porque isso é de interesse de Pernambuco, de interesse total da população pernambucana. Nós temos muitas dificuldades, muitas, mas essas estradas são prioritárias. Esse no governo tem que dar prioridade à questão das estradas de Pernambuco. E eu queria vou inserir no contexto, vou fazer o pedido à governadora Raquel Lira. Nós temos 3 distritos em Garanhuns, o distrito de São Pedro, o distrito de Iratama e o distrito de Miracica. Só um distrito em Garanhuns não tem estrada pavimentada para chegar até ele, que é o distrito de Miracica. E eu vou tentar colocar para que a governadora faça essa estrada vicinal, que não é PE, é uma estrada vicinal ao distrito de Miracica, que é um distrito onde tem muita produção agrícola, muita produção agropecuária, muita produção em relação ao nosso município de Garanhuns. Eu não poderia deixar de pedir que a governadora, através de ofício e através de requerimento, vou fazer esse pedido à governadora Raquel Lira para inserir nesse contexto também essa pequena pedaço de estrada que nós temos necessária para o desenvolvimento do nosso agreste meridional. Então eu quero, nesse momento, agradecer em nome da governadora Raquel Lira o empréstimo que está saindo de 900 milhões de reais. Ela já colocou mais 350 milhões, então é 250 milhões só para estradas, que nós vamos ter agora, nesse período agora do segundo semestre, em desenvolvimento para Pernambuco. Mas o montante total é mais de 2 bilhões para se gastar em estradas, em requalificação e também em feitio de estradas de PEs aqui na nossa cidade. Nós temos um trecho que liga Correntes a Xangrande, que é bem pequeno. A Alagoas já fez até a divisa de Pernambuco, para nós também ligarmos a nossa região a Maceió, ao estado de Alagoas. Falta aí 12 quilômetros de estrada, que eu também vou fazer esse pedido à governadora Raquel Lira para que ela possa fazer. E acomodar os produtores da nossa região. Por exemplo, a estrada de Lagoa do Ouro. Hoje tem um produtor de milho em Lagoa do Ouro, que é a primeira colheitadeira de milho de Pernambuco, está em Lagoa do Ouro. O produtor de milho em Lagoa do Ouro é um produtor que está dando exemplo no agreste meridional. Então eu espero que a governadora nos ouça e também veja essa estrada do Lagoa do Ouro, que é de prioridade, que ela acabou totalmente a estrada do Lagoa do Ouro. Ela foi pavimentada ainda num pedido de Romário Dias, quando era presidente dessa casa, e hoje ela não existe mais nada em Lagoa do Ouro, da BR-424 até Lagoa do Ouro. Era isso, senhor presidente. Parabenizo a governadora e dizer a ela, continue desse jeito, continue, não tenha medo, faça as coisas para Pernambuco, que Pernambuco é nosso e Pernambuco é da governadora Raquel Lira. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, deputado João Paulo, do Partido dos Trabalhadores. Quero, antes de passar a palavra, me permita, deputado, fazer um registro do aniversário de Sua Excelência, deputado Sileno Guedes, que aconteceu, foi comemorado na última quarta-feira, dia 7, e não teve expediente. Para a gente é uma honra. Parabéns. Volta a palavra, Vossa Excelência, deputado João Paulo. Vossa Excelência disponibiliza aí de 5 minutos. Boa tarde, presidente. Essa observação, eu lembro que Vossa Excelência não fez para o deputado Isaías Regis. Vou fazer. É só porque ele é líder do governo e Vossa Excelência está de olho, eu estou vendo aqui. Mas, presidente, eu não poderia fazer esse pronunciamento sem levar em consideração o discurso do nosso companheiro deputado Isaías Regis, o quanto ele é injusto.
porque, primeiro, Vossa Excelência não fez nenhuma citação ao governo do presidente Lula aqui, porque foi através do Banco do Brasil. A liberação foi feita num ato político que eu estava lá e Vossa Excelência esqueceu. E depois, Vossa Excelência esqueceu. E depois, entender que isso é continuidade, Sileno pode explicar melhor isso, de uma solicitação do governo passado, e depois lembrar que essa casa aqui cumpriu um papel importantíssimo também na liberação desse recurso. E Vossa Excelência já indicou todas as obras, e como é que essa casa vai ter alguma indicação? Eu vi aqui, Vossa Excelência tem indicado todas as obras. Mas, presidente, eu gostaria de fazer um destaque aqui ao líder do governo, deputado Isaías Regis, que também não fez nenhuma observação aqui em relação à Assembleia hoje dos professores, que estão se preparando para uma grande greve, não é? Uma grande mobilização, dependendo da proposta que o governo apresente ou não apresente. Eu estou dizendo isso porque eu sou o relator do projeto do piso aqui na Comissão de Educação. E nós vamos ter uma reunião quarta-feira e a outra sexta-feira, que é o prazo limite para eu apresentar o parecer. Mas, sem sombra de dúvidas, como tem duas argumentações que estão se chocando, a interpretação do governo é uma e do DIEESE é outra. Então, eu queria convidar aqui os nobres deputados interessados nesse tema, que hoje, às 17 horas, nós vamos ter uma reunião com o DIEESE, sobre a questão do piso salarial. E é importante para eu adotar como base o meu parecer essa visão e esses cálculos oferecidos pelo DIEESE, que eu trabalho com o DIEESE desde que eu comecei o movimento sindical. Então, os nobres deputados estão convidados, vai ser lá na sala das comissões, 17 horas. Mas, presidente, meu pronunciamento hoje vai sobre o trabalho infantil. O trabalho infantil é uma violação dos direitos das crianças, é ilegal para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Hoje, Dia Nacional e Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, trago este tema para dentro desta casa. O trabalho infantil é normalmente inaceitável, legalmente criminoso e socialmente injusto, e, quase sempre, as crianças são usadas sob condições de exploração e abuso. É tirar delas o direito de desfrutar de uma infância saudável para o seu desenvolvimento físico, emocional e intelectual, e também uma forma de perpetuar o ciclo da pobreza, uma vez que as crianças que trabalham não têm como se dedicar aos estudos que certamente poderiam mudar os seus destinos. É importante notar que o trabalho das crianças em casa, ajudando tarefas diárias e orientada pelos adultos e com tempo suficiente para educação e lazer, pode ser benefício para o seu crescimento e aprendizado. Mas esse tipo de tarefa está longe dos impactos negativos do trabalho infantil na sociedade como um todo, já que este desencoraja o investimento em educação e reduz a produtividade futura da força de trabalho e contribui para a desigualdade social. Ainda não há dados precisos sobre a situação pós-pandemia, mas antes da Covid-19, a exploração do trabalho infantil seguia uma tendência de redução no mundo. No relatório de 2011 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, elas eram
215 milhões, e em 2016, 5 anos depois, esse número caiu para 152 milhões de crianças trabalhando, uma redução de quase 30%. Mas em 2020, com a pandemia, os números voltaram a crescer, chegando a 180 milhões no mundo e superando 1 milhão no Brasil. Essa exploração da mão de obra de crianças via de regra, resulta da união entre o capitalismo desenfreado e patrões inescrupulosos e atinge 1,8 milhões de crianças e adolescentes de 15 a 17 anos no Brasil. E, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, continua cerca de 47,3% das crianças e adolescentes que trabalham no Brasil em 2019 tinham de 5 a 13 anos de idade e a maior concentração delas estava no Nordeste. Em relação ao trabalho infantil, aqui no Estado, 47% das crianças e adolescentes de 15 a 17 anos exerciam alguma das piores formas de trabalho infantil, nos termos da classificação da lista TIP da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, 30.521 crianças e adolescentes, já 95,6% da faixa entre 14 e 17 anos, equivalente a 49.469, eram informais, segundo o Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. As piores formas de trabalho infantil encontrados eram em matadouros, cemitérios, comércio ambulante, guarda de carros, guarda-mirins, guias turísticos e transporte de pessoas ou animais, artesanato, serviço doméstico e manutenção de tratores. Concluindo, presidente, o combate ao trabalho infantil tem sido feito no mundo, no Brasil e também aqui, mas precisa de maior envolvimento do Estado, mais eficácia e mais dados atualizados sobre a questão, sem nunca perder de vista que o trabalho infantil é resultado da miséria das famílias em nosso Estado e no país, uma miséria que se agravou nos últimos anos pela pandemia e pelo governo Bolsonaro. A estratégia para acabar com o trabalho infantil passa também por tirar o Brasil, mais uma vez, do mapa da fome. São cerca de 33 milhões de brasileiros e brasileiras e seus filhos e filhas que mal têm o que comer. Certamente, a maior e mais urgente tarefa do governo Lula entre as prioridades do seu projeto de reconstruir o Brasil. É isso, senhor presidente, que tenho para a tarde de hoje. Próximo orador inscrito, deputada Gleide Ângelo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Boa tarde a todos os presentes. O que me traz hoje dessa tribuna é para falar, mais uma vez, de total falta de gestão e de profissionalismo com relação à política pública de mulher no Estado de Pernambuco. E por que eu falo isso? Sexta-feira tiveram aqui no Estado de Pernambuco mais 3 feminicídios. Para quem não sabe, feminicídio é quando uma mulher é assassinada somente pela condição de ter nascido mulher, por um companheiro, um ex-companheiro. É isso que aconteceu em Belo Jardim com Débora, que foi assassinada a golpes de faca na casa dela.
Foi isso que aconteceu em Cabrobó, também quando uma moça foi vítima de arma de fogo. E em Xande Alegria está tendo uma investigação. Ontem, Mirela foi sepultada. O município parou com essa morte absurda de Mirela, que estão alegando lá que foi acidente de moto, quando, na verdade, ela foi espancada. Ela perdeu um rim, a metade do fígado, e a polícia está investigando para chegar à conclusão de que aquilo foi um feminicídio, e vamos aguardar as investigações. Mas, quando eu falo isso, eu estou dizendo porque eu pedi um pedido de informação ao governo do Estado com relação às ações efetivas, com relação à política de mulher no Estado. Eu pedi informação com relação à abertura das delegacias da mulher por 24 horas, não é por favor, é porque tem uma lei federal que obriga. Inclusive, o nosso líder lá, o nosso líder Isaías Regis, no município dele, a Delegacia da Mulher de Garanhuns, também não abre 24 horas. E sabe qual foi a resposta que eu recebi lá do governo do Estado, deputado? De que não tem efetivo, de que não tem estrutura, de que não tem previsão de concurso público. Então, o governo está alegando que não tem compromisso com as mulheres de Pernambuco. Porque se você me diz que não tem efetivo para abrir uma delegacia, se você me diz que não tem estrutura, e se você me diz que não tem concurso público, você está me dizendo que não vai fazer nada nos próximos 1 ano e meio. É essa a realidade das mulheres no estado de Pernambuco. E, para nossa surpresa, dia 9 é publicada uma portaria da Secretaria de Defesa Social criando aquilo que se cria todo dia em Pernambuco agora, que virou rotina, grupos de trabalho. Eu não sei o que o governo estuda tanto. Grupo de trabalho para estudar a possibilidade de criar medidas protetivas via internet. O que é que está acontecendo? Total falta de gestão e de informação. Porque eu acho que a governadora do Estado não foi informada que não precisa se criar um grupo de trabalho quando se existe no Estado, desde 2007, uma Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência. Essa Câmara Técnica serve para fazer esses estudos e ela existe desde 2007, com a criação do Pacto pela Vida. Porém, desde que a governadora assumiu o governo do Estado, eu estou no mês de junho, não houve nenhuma reunião da Câmara Técnica. E nessa Câmara Técnica participa a Polícia Militar, a Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, todas as instituições que vão estudar a violência de Pernambuco com relação à mulher. E, simplesmente, a Secretaria da Mulher do Estado não fez nenhuma reunião da Câmara Técnica. E, com relação às medidas protetivas, que o governo criou um grupo de trabalho, nós já fizemos isso no ano de 2020. Já existiu um estudo com relação à medida protetiva. Na Paraíba, aqui o estado vizinho, desde 2020, as mulheres paraibanas, elas pedem medida protetiva via internet. Nós fizemos reuniões com as 4 delegadas da Paraíba da mulher, nós fizemos reuniões com toda a Câmara Técnica e não foi sequer instalado isso para as mulheres pernambucanas. E agora, ao invés de implantar, se cria, mais uma vez, um grupo de trabalho para estudar algo que todo mundo já sabe o que é para fazer. Então, a impressão que eu tenho é que, quando se cria isso, você quer dar uma satisfação para dizer que está fazendo alguma coisa que a gente sabe que não está fazendo. Porque, eu repito, quem quer faz, quem não quer, cria grupo de trabalho, quem não quer, dá desculpa. Eu acho que a gente já está cansado, eu acho que já passou da hora de parar de culpar o que não fizeram. 6 meses é tempo suficiente para você fazer. Estrada é importante? É. Só que o maior bem jurídico ainda é a vida. O maior bem jurídico na Constituição é a vida. E eu estou falando de segurança pública, eu estou falando de vida de pessoas. E quando eu falo de vida de mulher, as mulheres que estão morrendo estão em vulnerabilidade. E o governo do Estado, há 6 meses, não faz nada. Na verdade, fez. Me mandou um documento dizendo, repito, não tem um efetivo, não tem uma estrutura e não tem uma previsão de concurso público. Então, eu resumo dizendo, o que não tem realmente é vontade
política de salvar a vida das pessoas, que isso não é favor, isso é uma obrigação. Mas estaremos aqui atentos, vigilantes, lutando e cobrando para que essa realidade seja mudada para as mulheres do estado de Pernambuco. Muito obrigada. Próximo orador inscrito, deputado Gilmar Júnior, do PV. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores, colegas deputados e deputadas, imprensa. Queria dizer que estou muito feliz com a transmissão pela TV Alep. Parabéns a vocês, os tradutores aí de Libras. Muito bonito isso. Fiquei muito feliz. Parabéns. O que me trouxe à tribuna hoje foi um incômodo que, na verdade, tem me acompanhado durante toda a minha trajetória aqui enquanto legislador, mas que ultimamente tem ficado cada vez mais pesado por conta da demora de a gente ver os valores destinados ao piso dos profissionais de enfermagem diretamente nos contra-cheques desses profissionais. E nesse final de semana, eu recebi algumas mensagens de alguns dos meus colegas extremamente incomodados com o edital de uma seleção simplificada do município de Olinda, que destina pouquíssimas vagas para os profissionais de enfermagem e, ainda assim, salários que estão abaixo da Lei 14.434 de 2022. Um técnico de enfermagem recebendo R$ 1.300, em média, um pouquinho mais, alguns centavos a mais, e um enfermeiro R$ 2.000 em cadastro de reserva. Nós sabemos o quanto é difícil a gente ter concurso público, né, atualmente. E aí a gente vê as prefeituras e outras instituições fazendo suas seleções simplificadas, o que já é uma fragilidade do vínculo, que nem é preconizada pela Política Nacional de Recursos Humanos, pela legislação do SUS, que preconiza bons vínculos, vínculos sólidos de trabalho, mas é o que nos aparece, nos aponta. Seleções simplificadas. E ainda assim, seleções simplificadas que não cumprem a lei. Eu preciso deixar muito claro que a lei do piso, a Lei 144/34, que altera a Lei 7.498 de 86, ela está em vigor. Ela está em vigor e não há nenhuma liminar suspendendo essa legislação por hora. E eu preciso deixar isso claro aqui na tribuna, que não adianta para os gestores públicos fingir que a lei não está em vigor, que a lei não existe. Então, não adianta fingir que não está acontecendo nada, que é uma política que a gente vê sendo aplicada pela maioria dos gestores públicos. O edital, por exemplo, da Prefeitura de Olinda, que me incomodou muito, o edital que desrespeita a categoria dos profissionais de enfermagem, desrespeita visivelmente a legislação, ele é um exemplo de outros editais de alguns outros municípios do interior, que também oferecem salários aviltantes aos profissionais de enfermagem. Obviamente que na época em que esses últimos editais foram lançados, a legislação, apesar de estar assinada pelo presidente da República, ela estava sob júdice no Supremo Tribunal. Só que agora não está mais. Então não adianta fingir que não existe, que a lei está suspensa. E também não adianta propagar fake news, dizendo que tem que esperar julgamento do Supremo, que a ação direta de inconstitucionalidade, ela ainda vai julgar o mérito e que nesse período é possível não pagar os valores do piso, porque tudo isso é mentira. Os valores a serem repassados, para os serviços públicos especialmente, já estão destinados pela União. E, obviamente, que muitos municípios se depararam com valores abaixo da realidade, mas esses municípios, de acordo com o Ministério da Saúde, estão num período, onde eles podem realimentar a RAIS, atualizar a RAIS e o CENES, para que esses valores possam ser atualizados. Então, não tem muita escapatória. Eu preciso muito passar nessa mensagem a responsabilidade do gestor público em cumprir a lei. Não cumprir a lei se chama improbidade administrativa. Então, eu preciso que seja
Dado a devida visibilidade a essa problemática, solicito na tribuna que seja revisado e reeditado e publicado novamente o edital da seleção simplificada do município de Olinda e que seja um exemplo para o Brasil inteiro, assim como para todos os nossos municípios e para o nosso estado. Esses editais com salários incorretos, de acordo com a lei do piso da enfermagem, precisam todos serem reajustados. E, obviamente, que fica aqui um apelo para que os gestores públicos fortaleçam mais os vínculos de trabalho e invistam, sim, em concursos públicos. Tá? E que os nossos concursados, porque atualmente nós temos concursados do EMOP, concursados da UPE e concursados da SES, da Saúde, que estão aguardando serem chamados para trabalhar. Nós precisamos de pessoal para trabalhar. Então, fica um apelo final para que isso também seja respeitado. Temos necessidade de profissionais de enfermagem trabalhando. Chamem esses profissionais dos concursos, senhores gestores públicos. E, por favor, respeitem a lei. Façam valer a lei que nós lutamos tanto para que ela se tornasse uma realidade. Muito obrigado e boa tarde. Próximo orador inscrita, a deputada Débora Almeida, do PSDB. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados, colegas deputadas. Boa tarde a toda a imprensa, a todo mundo que está acompanhando pela TV Alep. Nessa tarde, eu trago aqui para a tribuna, hoje a gente tem na ordem do dia a primeira discussão do projeto de lei 567/2023, que trata sobre a prorrogação do prazo da obrigatoriedade, né, da utilização de carros elétricos lá no Distrito Estadual de Fernando de Noronha, no arquipélago de Fernando de Noronha. Venho hoje a esta tribuna destacar a importância desse projeto, né, de nossa autoria, e que está na pauta da sessão de hoje, da ordem do dia. A proposição propõe uma alteração na Lei 16.810, de 7 de janeiro de 2020, a qual proíbe a entrada, circulação e permanência de veículos a combustão no Distrito Estadual de Fernando de Noronha. O objetivo desta proposta é readequar o prazo, né, para a restrição desses veículos, levando em consideração as condições tecnológicas e energéticas necessárias para fornecer energia limpa na região. A intenção do legislador na Lei 16.810 era exatamente, né, de estabelecer o prazo de 2030 para a proibição de circulação e permanência de veículos a combustão na ilha de Fernando de Noronha, né, o que está mais alinhado com a realidade atual e as condições energéticas e capacidades financeiras da população no distrito. A lei também, né, 16.810, ela determina o prazo de 16 de agosto de 2023, agora em agosto, né, proibindo a entrada de veículos movidos a combustíveis fósseis. Então, o nosso projeto de lei, né, 567/2023, ele visa exatamente, né, prorrogar esse prazo, né, para 2025, agosto de 2025, exatamente para termos tempo de adequar a matriz energética da ilha de Fernando de Noronha. Além de adaptar a lei à realidade da população do distrito, né, que nos últimos tempos passou por diversas dificuldades, como na pandemia, o fechamento da ilha, né, por algum tempo, e como dificuldades também, né, de recebimento de voos, por conta da obra também do aeroporto de Fernando de Noronha, o que dificultou a problemática que as pessoas que vivem lá do turismo, as empresas de turismo também, dificultando, inclusive, a aquisição desses veículos elétricos que têm um custo, né, considerável no orçamento dessas empresas, né, e dos habitantes da ilha. Além de adaptar a lei à realidade da população, gostaria que os nobres parlamentares prestassem atenção a um dado importante.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco em 2020, apenas 9% das emissões de gases de efeito estufa no Fernando de Noronha são provenientes de veículos. A maioria esmagadora das emissões, de gases é atribuídas às atividades aéreas, que corresponde a 60% das emissões, e às atividades de geração de energia elétrica, responsáveis por 30% restantes. A matriz energética de Noronha, ela acontece a combustão, com combustível. E isso tem um grande potencial de emissão de gases. Além disso, 90% da matriz energética da ilha é baseada em geradores movidos a óleo diesel, uma fonte poluente, por definição, e a diversificação da matriz energética da ilha é mais do que necessária. Então, é muito necessário a aprovação do projeto de lei 567, no prazo de 2 anos, para possibilitar exatamente um debate e buscas de novas matrizes energéticas, deputado Mário Ricardo. E, principalmente, a organização do setor produtivo, econômico, no desenvolvimento do turismo, ali na ilha de Fernando de Noronha. E essa diversificação da matriz energética da ilha, que atualmente é responsável por 30% das emissões de gases de estufa, representa um caminho mais viável para o desenvolvimento sustentável da região. Dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores mostram que, atualmente, um carro híbrido não pode ser adquirido por menos de R$90 mil, e muitos dos automóveis lá na ilha, utilizados pelo setor de turismo, são SUV 4x4, então que tem um custo até mais elevado do que esse, e bem mais elevado quando o carro é híbrido. Proibir a entrada de veículos movidos a combustíveis fósseis, neste momento, resultaria em transferir os custos da transição energética para a população da ilha, especialmente para os mais necessitados. Gostaria de concluir citando um estudo da empresa de pesquisa energética, que indica que a substituição da frota de veículos lá, nesse momento, contribuirá para elevar a demanda energética da localidade, resultando na necessidade de ampliar o parque gerador existente. Dessa forma, uma transição mal planejada para veículos elétricos poderia até aumentar as emissões de gases estufa na ilha, uma vez que dependeria de uma rápida expansão da geração de energia elétrica por fontes não renováveis. Diante do exposto, peço o valioso apoio dos nobres parlamentares desta Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Próxima oradora escrita, a deputada Dani Portela, do PSOL. Na ausência, passamos para o grande expediente, com o deputado Coronel Alberto Feitosa, inscrito. Próximo orador inscrito do pequeno expediente, o deputado Mário Ricardo. Excelentíssimo senhor presidente Gustavo Gouveia, nobre colega deputado Coronel Alberto Feitosa, colegas deputadas, deputados, senhoras, senhores. Ontem, no dia 11 de junho, foi celebrado o Dia da Marinha do Brasil. E hoje, aqui na honrosa Assembleia Legislativa de Pernambuco, nós gostaríamos de parabenizar aquela que é a mais antiga das Forças Armadas da nossa nação, saudando todos que fazem parte dela com muito brio. Minhas amigas, meus amigos, abordamos a origem da Marinha Brasileira. Somos levados a mergulhar nas águas profundas de nossa história, compreendendo como a instituição nasceu e se desenvolveu ao longo de mais de 200 anos. A Marinha foi fundada em 11 de junho de 1822,
no contexto da independência do nosso país. E nessa mesma data, no ano de 1865, o almirante Barroso liderou de maneira heróica a vitória na Batalha Naval do Riachuelo durante a Guerra do Paraguai. Essa batalha foi um marco decisivo para a consolidação da Marinha brasileira. Por esse motivo, no dia 11 de junho, foi escolhido para reverenciar essa instituição admirada por toda a sociedade. O lendário almirante Barroso, inclusive, deixou imortalizada a seguinte frase: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. E é isso que a Marinha brasileira tem feito ao longo dos anos da sua história bicentenária, sempre com muita honra, com muita coragem e dedicação. Ao final de contas, desde sua origem, desde a sua criação, ela tem desempenhado um papel fundamental na defesa de nossas fronteiras marítimas e no desenvolvimento da nossa nação. Ela é responsável por garantir a soberania nacional em nossas águas territoriais e por proteger os mares, rios e lagos, seus recursos naturais, preservando o meio ambiente marinho e fluvial e promovendo a segurança de nossos cidadãos, com destacada atuação na pesquisa científica, na assistência humanitária e na cooperação com as demais Forças Armadas e instituições públicas, bem como organismos internacionais. Senhoras, senhores, o Estado de Pernambuco tem uma ligação bastante antiga e muito forte com a Marinha do Brasil. É tanto que o primeiro brasileiro a comandar uma força naval para defender nosso país foi um pernambucano, o militar e administrador colonial Jerônimo de Albuquerque, que em 1614 retomou o território que hoje compreende o estado do Maranhão, de domínio dos franceses. Pernambuco e a Marinha, portanto, compartilham a rica história em comum, com imensos benefícios para o nosso povo. Durante muito tempo, fomos sede da base naval da Marinha aqui no Nordeste. E até hoje, abrigamos importantes unidades dessa força, como a Escola de Aprendizes de Marinheiro em Olinda e a Capitania dos Portos no bairro do Recife Antigo. Ao lembrar desta data solene e fazer esta singela homenagem aqui na Assembleia Legislativa do nosso Estado, demonstramos o reconhecimento e o enorme respeito que os parlamentares dessa casa e toda a sociedade pernambucana têm pela Marinha do Brasil e seus integrantes, que dedicam suas vidas na defesa dos interesses nacionais e do povo brasileiro. A todos os marinheiros, marinheiras e oficiais da Marinha Brasileira, portanto, o nosso mais profundo respeito e gratidão. Que o Dia da Marinha do Brasil seja celebrado, então, com o orgulho de um país que sabe reconhecer a sua história, seus heróis e suas grandezas. Muito obrigado a todos e a todas, e que Deus abençoe a Marinha do Brasil. No grande expediente, o coronel deputado Alberto Feitosa. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, assistência, que me traz à tribuna nesta tarde são as imagens que foram veiculadas, deputada Débora Almeida, Vossa Excelência, que é mãe, deputado Rodrigo Farias, Caio Maniçoba, Fabrício Ferraz e tantos outros aqui que são pais. Isaías Regis, com certeza, pai e avô, e pai de muitas crianças que, de alguma forma, de maneira carinhosa, Vossa Excelência acolhe lá na sua querida cidade de Garanhuns. Mas imagens que foram veiculadas na parada gay, e aí eu faço um parênteses, nada contra as manifestações que são livres
e devidamente acolhidas e acobertadas na nossa Constituição Federal, como também em vários documentos legais do nosso Brasil. As pessoas devem, sim, manifestar as suas vontades, as suas decisões, cada um viva a sua vida da forma como deseja, tem que ser respeitado, e a legislação brasileira e o comportamento social têm demonstrado isso. Agora, o que é, deputado Júnior de Técio, totalmente inadmissível, senhoras deputadas e senhores deputados, é a gente ver um bloco que passeou lá na avenida dizendo crianças trans também existem. Deputado Júnior de Técio, antes de conceder a palavra a Vossa Excelência, ainda na minha caminhada nas eleições, deputado Caio Maniçoba, encontrei um amigo nosso em comum, uma pessoa que trabalha no agronegócio. Ele é avô e disse que ficou estarrecido ao conversar com a neta de 7 anos, e ela dizer, deputada Débora Almeida, voinho, depois que teve uma aula lá na minha escola, eu agora não sei mais se eu quero ser homem ou ser mulher, porque a professora disse que eu ia poder escolher o sexo. Eu acho que isso é uma coisa inadmissível, deputado Sileno Guedes. Você admitir que tenha uma passeata e dizendo com crianças empunhando cartazes, crianças trans também existem, se admitir a permissividade de se fazer uma cirurgia ou colocar na cabeça dessas crianças que elas podem mais tarde transformar, sofrer uma cirurgia para mudar de sexo. Eu tenho 60 anos de idade, nunca ouvi falar disso nessa idade escolar. Minhas filhas jamais falaram disso. Um menino tem 30, completou agora no sábado, Bia tem 21, Luísa 19, e a gente vê uma conversa dessa agora em sala de aula, em plena Avenida Paulista, sendo veiculado para todo o Brasil. É isso e mais, deputado Júnior de Técio, antes de conceder a palavra a Vossa Excelência, me lembro que a imprensa divulgou de maneira muito forte. Conselho Nacional de Justiça pede aos juízes de menor que vá retirar crianças da frente dos quartéis, porque lá estavam pedindo, tá certo, questionando qualquer coisa com relação às eleições e estavam vulneráveis a isso. Mas eu não vi de ontem para hoje, nem de sábado para domingo, nenhuma manifestação da Justiça nesse sentido. Concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado Coronel Alberto Feitosa, quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto. Pena que não está aqui presente na tribuna aqueles mais radicais que defendem esse tipo de coisa, ou melhor, aqui no plenário, seria bom esse debate. Mas dizer, Vossa Excelência, que isso é uma vergonha. Um cartaz, um grupo de pessoas usando o nosso solo para defender uma aberração. Aberração, essa é a palavra. Cada um faz o que quer da sua vida, mas você usar uma criança, o menino faz o que quer, com 15, 16 anos por aí, assalta e tudo, não, é um menor, ele não pode escolher não sei o quê, meio mundo de proteção para o indivíduo. Mas o garotinho que está em formação pode ser conduzido por um pai, uma mãe ou um responsável para dizer que o menino pode ser o que ele quer, pode ser o menino, pode ser menino e a menina pode ser menino. Então, eu quero aqui deixar também, aproveitar a fala de Vossa Excelência, para deixar o nosso total repúdio a esse comportamento. Nós não somos contra, cada um tem a sua opção. Como Vossa Excelência falou, cada um tem a sua opção. Nós, no nosso convívio, temos contato com pessoas
que acham que sua sexualidade deve ser gerida de uma maneira ou de outra. Ótimo, não tem problema nenhum. Agora, não mexa com as nossas crianças. Não mexa com as nossas crianças. Então, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência e espero, né, que os poderes que têm aí a força da nossa Constituição diga alguma coisa. Proteja as nossas crianças. Obrigado, Vossa Excelência. Incorporo totalmente a parte de Vossa Excelência. Como Vossa Excelência disse, passados 18, 21 anos, está livre a pessoa já, depois de ter constituído todas as suas experiências e capacidade de avaliação, discernir, mas você estimular isso, você colocar isso para a criança, está provado cientificamente, quem é psicólogo, quem é psiquiatra, quem é pedagogo, sabe disso. A idade infantil é o período onde se há a formação das pessoas. E você estimular isso. Antes de terminar, senhor deputado Gustavo Gouveia, eu vou dar mais um testemunho. Faz menos de um mês, eu fui numa festa de aniversário e uma amiga minha, uma enfermeira, Patrícia, ela disse: menino, conversando com os colegas, estou aqui passada. E ela estava até meio lívida, deputado Rodrigo Farias. Ela disse assim: acabei de ouvir da minha sobrinha de 11 anos. Fui brincar com ela, porque ela estava a toda hora brincando com o filho, e disse o nome de uma pessoa lá. E eu pensei: eita, né? Estou vendo você, essa paquera, isso vai acabar em namoro, coisa parecida, Sileno Guedes. E a mina deu logo uma devolutiva para a tia. Não, tia, eu ainda não defini se eu vou querer namorar com menino ou com menina. Pois bem, isso é o assunto que hoje está comum. Então, quem já passou aí, tem seu filho na fase dos 18, 21 anos, passou por isso. Quem vai entrar, que vai ser pai recentemente, comecem a conversar com seus filhos e comecem também a procurar a diretora, o sistema pedagógico de orientação social das escolas, para saberem que tipo de assunto seus filhos estão sendo submetidos na escola. Falava com a Adele, minha esposa, e ela dizia: olha, na época de Bruno, que é meu enteado, quando o assunto sobre composição do corpo humano, órgão reprodutor, foi ser abordado em sala de aula, deputado Antônio Coelho, as mães e os pais foram chamados na escola para uma reunião, dizendo: olha, a partir de agora, seus filhos podem ser abordados em casa sobre o aparelho reprodutor masculino, sobre o aparelho reprodutor feminino, porque nós vamos introduzir esse assunto em sala de aula na matéria de biologia ou de ciências. Perfeito. E aí sim, mas você abordar da forma como estão abordando, da forma como estão expondo, da forma como estão impondo à sociedade a vontade de uma minoria, isso é absurdo. Termino, como fez muito bem meu colega, o deputado pastor Júnior de Técio. Vai aqui o meu repúdio à forma como essa pauta está sendo tratada e colocada para as crianças do nosso Brasil. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para essa tarde. Ordem do dia. Primeira discussão do substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinário 567 de 2023, autora Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, autora do projeto, deputada Débora Almeida. Regime de urgência, pareceres favoráveis na terceira, sétima, décima primeira comissões. Em discussão a matéria. Deputado Alberto Feitosa, para discutir a matéria. Quando a deputada Débora Almeida abordava essa matéria aqui, deputado Luciano Duque, sobre a questão de carros elétricos, lá em Fernando Noronha, eu lembrei a deputada que na legislatura passada,
inclusive Valdemar Borges, lamentavelmente, não está aqui, o Anderson Florencio não se reelegeu, nós fizemos 2 audiências públicas lá na ilha de Fernando de Noronha, dizendo, Débora, exatamente isso que você disse aqui, e dizendo que o projeto que foi imposto pelo governador Paulo Câmara não daria certo. Inclusive, uma séria de suspeição, porque você dizer que só pode ser adquirido na ilha de Fernando de Noronha carro elétrico, quando a característica do carro em Fernando de Noronha são veículos 4x4. Ainda não tem produção de larga escala, Sileno, de veículo 4x4 elétrico. O preço ele é infinitamente maior, quadruplicado o preço de um carro elétrico, de um carro comum. O governo, de vez de fazer subsídio, não, ele impedia que o carro a combustão, deputado Renato Antunes, chegasse na ilha, dando um prazo. Aí eu disse, veja que absurdo, a deputada Débora Almeida foi sagaz aqui, a maior poluição lá na ilha são das aeronaves, essas não podem deixar de ir lá operar, mas a energia elétrica gerada na ilha de Fernando de Noronha, ela é por combustão fóssil. O que alimenta lá é o diesel e a gasolina em alguns momentos. Então, imagine, você vai abastecer um carro elétrico numa tomada, mas a energia daquela tomada ela é gerada por combustível fóssil. Ou seja, é uma coisa totalmente absurda. E mais, como você vai tirar os resíduos de um veículo ou de uma motocicleta? Por falar em motocicleta, nessa audiência, teve um rapaz lá que nos levou até um cemitério de motocicletas elétricas, porque fizeram a aquisição de várias motocicletas elétricas. Essas motocicletas foram, então, vendidas na ilha, acabaram-se a vida dessas baterias e essas motocicletas estão lá. Então, veja o quanto é poluente esse resíduo dessas motocicletas. Então, eu quero incorporar, dizer que a gente precisa voltar à ilha, conversar com os ilhéus, e a gente precisa, deputado Débora Almeida, Vossa Excelência, que é do partido da governadora, levar esse assunto para que a governadora possa suspender essa lei, mais do que adiar a efetividade dela, né? Ampliar a vacância legis. Mais do que isso, a gente deve suspender os efeitos dela mesmo, que é uma lei totalmente absurda a se implantar no distrito de Fernando de Noronha. O certo era o governo subsidiar o carro elétrico, como devia fazer o governo federal. É uma coisa que eu vou abordar amanhã, já da derrocada de Lula, sobretudo aqui no Nordeste, que ao invés de estar financiando ou tentando fazer com que o carro elétrico, que o carro fique mais barato, que não está fazendo nada disso, está cobrando os primeiros impostos, mas uma coisa que a gente vai falar mais, o que o governo federal devia era subsidiar o carro elétrico. Continuando em discussão, com a palavra a deputada Débora Almeida. Senhor presidente, deputado Alberto Feitosa, demais colegas, a gente tem, nessa lei, são 3 coisas que são regulamentadas, né, na Lei 16.810. A gente tem um primeiro prazo, que é a questão da entrada, que o nosso PL 567, ele prevê a prorrogação do prazo, que a lei anteriormente ela dizia o seguinte, que a partir de 12 de agosto de 2023 seria proibida a entrada na ilha de Fernando de Noronha de carros a combustão. E a gente tem um outro prazo também nessa lei, que é da questão da circulação e permanência na ilha de carros a combustão, que seria 2030. Então, esse PL, deputado Alberto Feitosa, ele visa exatamente a gente ter um fôlego, né, e os empreendimentos também da ilha, ter um fôlego para que a gente possa, e o governo, a gente possa debater, né, discutir e buscar uma matriz energética, né, menos poluente, né, e mais eficiente lá para a ilha de Fernando de Noronha, mas também já aliviar a todos os empreendimentos lá da ilha. Muito obrigada também por sua contribuição. Coloco em votação. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em primeira discussão. Discussão única das indicações 2581 a 2639,
e dos requerimentos 657, 662 a 671, autoria de diversos parlamentares. Lembro a todos que as discussões de requerimentos e indicações, pelo seu volume, são feitas em bloco. Quem quiser discutir alguma proposição individualmente, basta informar o número que colocamos em destaque das demais. Coloco, portanto, em discussão as matérias. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Comunicação de lideranças, não tem nenhum inscrito. Encerramento. Não havendo mais oradores inscritos, encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter solene para hoje, às 18 horas, no auditório Senador Sérgio Guerra, para a entrega de título de cidadão pernambucano ao senhor Walker Robson de Assunção Barbosa, de minha iniciativa. Tenham todos uma boa tarde.